Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Leremos dos versículos 9 ao 26. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Um livro difícil, um texto difícil, mais difícil ainda, mas é um texto bem profundo. Eu acredito que tenha lições importantes aqui para gente nessa manhã. Vamos ter uma pequena palavra de oração? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos te dar graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais um dia de vida, mais um dia nós conseguimos nos levantarmos das nossas camas, respirar, esse ar, podemos ter à nossa mesa o que comer, o que vestir, um teto sobre as nossas cabeças, e o Senhor tem nos trazido em paz e segurança aqui, esse local de culto e adoração, Pai. Por isso que somos gratos a Ti, Pai, somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. E somos gratos pela tua palavra, Senhor, que nos exorta, nos encoraja e nos faz refletir, Senhor, o quanto o Senhor é bom, gracioso e o quanto o Senhor tem cuidado de nós e daqueles que são nossos, Senhor. Fale conosco através da tua palavra, somente através dela, Senhor, e que possamos ser grandemente abençoados através dela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é Correndo atrás do vento. Como subtítulo, debaixo do sol tudo é corrida, mas da mão de Deus tudo é dádiva. É sempre como eu gosto com os irmãos de começar com uma ilustração para poder a gente poder discorrer melhor sobre o texto. Nós que moramos aqui na Zona Leste, né? Acredito que a maioria dos que estão aqui moram aqui na Zona Leste. Se você já teve o privilégio de pela manhã, uma segunda-feira, pegar o metrô da linha vermelha. Que maravilha! 6 horas da manhã, imagina. Ou quem não pega metrô, pegar o Parque Dom Pedro, né? Apesar que o Parque Dom Pedro, depois do monotrilho, até que tá um pouquinho melhor agora. Mas quem é mais não tá não? Então, tô desatualizado. Mas alguns anos, sei lá, uns 20 anos, quem pegava o Parque Dom Pedro aqui no Conquista já ia sofrendo aqui, né? Ou quem pega o Cidade Tiradentes ali também na Hageb Schoff, enfim. Vocês já entenderam qual que é o ponto. Então, muito cedo ali, umas 5h40 da manhã, você entra ali no vagão de metrô, no ônibus, e logo de manhã ninguém conversa, ninguém ri. Aí você vê de tudo, né? Tem gente dormindo de pé, tem gente com a testa encostada no vidro, tem senhora com marmita no colo, tem rapaz novo com fone de ouvido arrebentando, né? Ouvindo suas boas músicas ali, olhando para o nada. E ali dentro daquele vagão de trem ou dentro do ônibus, lotado, e quando chega na Sé fica mais lotado ainda, a gente acha que vai diminuir. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora imagine se a gente tivesse a possibilidade dentro desse vagão de trem, de metrô, ou dentro do ônibus, se fosse possível perguntar para cada uma daquelas pessoas, para cada um deles, perguntar assim: o que que você está fazendo aqui uma hora dessa, né? Esse, nessa desumanidade, né? Dentro do ônibus ou dentro do metrô. Se fosse possível você fazer essa pergunta para cada um, é bem provável que a resposta provavelmente seria a mesma, mas cada um refletindo ou falando ali de uma maneira diferente, mas a tônica da resposta seria a mesma. Então, uns poderiam dizer assim: "Ah, eu enfrento tudo isso daqui para poder dar uma vida melhor para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, ou para mim mesmo, né, eu enfrento tudo isso daqui porque eu tenho a esperança, eu tenho um vislumbre de que eu poderei, daqui a um tempo, ter uma vida melhor. Ou não, ou simplesmente a pessoa está ali porque ela precisa sobreviver, precisa levar o pão para dentro de casa.
Todas as respostas elas são boas, elas são dignas, e é justamente que, a gente deve respeitar cada uma dessas pessoas que enfrentam tudo isso todo dia. Mas aí imagina se a gente pudesse fazer a seguinte pergunta, uma pergunta que provavelmente, eh, ninguém teria coragem de fazer dentro desse vagão. Porque primeiro a maioria das pessoas estão bem cansadas, né, então de manhã normalmente as pessoas não estão muito afim de conversar, essa é a grande verdade. Mas aí você chegasse para uma dessas pessoas e perguntasse assim, que a resposta dela seria essa, né: "Eu procuro ter uma vida melhor, eu procuro trazer uma vida melhor para minha família". E você perguntar: "Tá, mas melhor até quando?". Se chegar para essa pessoa e logo de manhã fazer com que ela refletisse e pensasse: "Você quer melhorar a vida, você quer melhorar a vida da sua família, mas melhor até quando?". Porque aqueles que têm filho, o filho vai crescer, aqueles que estão em busca de melhorar a sua casa, trazer um pouco mais conforto, a casa vai ficar pronta. Aqueles que estão pagando os boletos, né, hoje é a moda falar, né, pagar boleto. Você tem ali uma prestação, 70 prestações para pagar, ele um dia vai acabar, e aí, depois que você termina? O que vem? Vem um próximo carnê, a próxima meta, e quando não vier mais nenhuma dessas metas, o que que de fato fica para nós? O que de fato ficará para as pessoas? E aí, lendo o texto bíblico, né, essa é uma pergunta, uma reflexão e talvez teremos a resposta, vamos ler, que mais de 3.000 anos um homem fez exatamente essa mesma pergunta, que é o texto que a gente vai ler. Só que ele não precisava, né, pegar o trem lá na Zona Leste, essa é a verdade. Porque o autor do texto, primeiramente ele era rei de Jerusalém, então ele tinha à sua disposição todos os tesouros da terra. Ele é muito claro em dizer, inclusive, que ninguém teve tanta riqueza quanto ele, nem teria após ele, nem o Elon Musk, né, que hoje era, né, o primeiro trilionário da história, mas Salomão era infinitamente mais rico do que ele, tinha um império à sua disposição, soldados, uma estrutura robusta, e ele podia comprar todas as respostas possíveis e testar uma por uma. Porque além de ser um homem mais sábio, ele tinha à sua disposição todos os sábios da sua época, e poderia convocar qualquer um do mundo inteiro. Mas foi justamente ele que fez essa pergunta. E ele escreveu, fez aqui um relatório do que ele descobriu, e esse relatório está aqui na Bíblia, e esse texto se chama, né, esse livro se chama Eclesiastes. Então vamos ler o texto? Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler ali do versículo 9 ao versículo 26. O texto diz assim: Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por quê? Pois busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da sorte e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim.
E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele será domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigas debaixo do sol, me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o trabalho e fadiga do seu coração, em que ele anda debaixo do sol? Porque todos os seus dias Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Vamos parar até aqui, depois a gente continua e lê o versículo do 24 ao 26. Então, trazendo aqui uma contextualização em relação ao livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes, ele é um livro bem, profundo, né, na verdade. É um livro, inclusive, que até mesmo quem não é cristão, os crentes, muitos filósofos, né, muitos estudiosos citam o livro de Eclesiastes e até gostam de ler o livro, né, um dos livros mais filosóficos e misteriosos da Bíblia. Para muitos que, à primeira vista, vai ler o livro de Eclesiastes, ele pode até achar um pouco estranho esse livro na Bíblia, né? Porque o livro ele começa assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2, quando você lê lá. E aí, quando chega lá no versículo 17, do capítulo que a gente acabou de ler, por exemplo, pelo que aborreci a vida, isto, né? Pelo que aborreci a vida. Aí você fala, poxa, fiquei curioso, né? Porque justamente isso daqui tá na Bíblia, tá escrito na Bíblia. Algumas pessoas leem a Bíblia, né? Muitas vezes falando, ah, vou abrir a Bíblia, vou ler para tentar encontrar uma resposta. Aí cai no livro de Eclesiastes. Aí a pessoa fica mais confusa. Aí eu falei, meu Deus, que desespero. Mas é palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. E aí a pessoa lê todos esses versículos e fecha o livro de Eclesiastes bem assustado, né, surpreso. Aí fala: Poxa, a Bíblia está dizendo que a vida não tem sentido? Algumas pessoas já fizeram essa pergunta para mim, né? Falando: Poxa, eu li o livro de Eclesiastes, mas ué, a vida não tem sentido? E eu respondo: Não. É justamente para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. E para a gente ter um entendimento completo do que de fato é a vida, a gente precisa aí, eu separei, né, como duas chaves. Então, qual que é a primeira chave? A gente primeiro precisa entender quem que está falando, quem que é o autor do livro, qual que é a intenção dele, o contexto. Então, o autor ele se apresenta aqui como em grego, né? Em grego não, em hebraico, né? Coelet, que é uma palavra hebraica que as nossas Bíblias elas traduzem, né? Muitos teólogos traduzem ou vertem por ou pregador, mas que também tem o mesmo sentido de mestre, né? De um mestre, uma pessoa muito sábia e profunda, e de fato o autor do texto era. E o método dele aqui não é o do pregador que faz afirmações, mas é justamente ele utiliza o método de um professor que provoca os seus ouvintes, provoca aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. E ele não tem o objetivo a princípio de entregar para você aqui uma conclusão pronta. Ele não vem com uma fórmula pronta, mas ele faz com que a gente, através da leitura do texto, através da reflexão, ele nos leva aqui, primeiramente, até o fundo do poço de uma pergunta. E agora? Você ainda quer continuar aqui? Então ele traz a gente nessa reflexão de uma maneira bem profunda e depois, no final, ele questiona: e aí? Te levei até o fundo do poço, você vai permanecer aqui? E aí a segunda chave em relação a esse texto é justamente uma frase que constantemente ele repete ao longo do texto, que é, se a gente observar aqui no versículo 9, que a gente leu, o que que diz o versículo 9? Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também como amigo com a sabedoria. Do versículo 9. Aliás, perdão, versículo 9 do capítulo 1. Versículo 9 do capítulo 1.
O que foi é e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada de novo debaixo do sol. Então ele de maneira persistente, ele coloca aqui sempre o mesmo aviso ao leitor, que é: "E não me perdi lá dentro, eu estou fazendo uma experiência", e ele está observando aqui o resultado, e como autor, ele monta aqui uma cena completa para poder fazer com que a gente, se aprofunde um pouco mais do texto. Então vamos ver. O que diz aqui Eclesiastes 2? De fato, o autor ele faz como se fosse um experimento, um laboratório. Esse é o objetivo dele. Então o que que o pregador ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma experiência, né, como um cientista, só que é uma experiência controlada. Por quê? Essa experiência, ela tem nome, e ela se repete esse nome quase 30 vezes aqui no livro nesse livro que foi o que a gente leu lá no versículo 9. E ele sempre utiliza a expressão "debaixo do sol", se vocês perceberem, "debaixo do sol". Eu separei, o comentário de alguns, teólogos, eles explicam que essa expressão, né, é como se ele fizesse nos refletir da seguinte forma: olhar para a vida aqui na Terra, deixando Deus e a eternidade fora da conta. E é o que muitas vezes muitas pessoas fazem. Elas olham para a vida, olham para a Terra, mas colocam Deus de lado, não consideram Deus. E isso daqui não é, de certa forma, um tipo de ateísmo, mas é viver como se este mundo fosse tudo, e o que se pode conhecer, ter conhecimento, e tudo e somente aquilo que a gente pode ter. Então a pessoa vive como somente o mundo existisse, o mundo e tudo aquilo que existe nele. E aqui, muitas pessoas se pautam a sua vida no sentido aqui, pensando: a vida só tem sentido aqui nessa terra, a felicidade ela está presa aqui nessa terra, o consolo eu só vou ter aqui nessa terra, e o descanso eu só vou ter aqui nessa terra. Ou seja, agora, somente aqui ou nunca. Então a pessoa vive os seus dias somente vivendo debaixo do sol, tendo a sua experiência aqui na terra. É interessante porque Salomão, ele, na verdade, ele não diz em nenhum momento aqui que a vida ele não tem sentido, ele não fala isso no texto, não fica claro. Ele diz que a vida não tem sentido debaixo do sol. E esse é o ponto que muitas pessoas não percebem e não prestam atenção. A vida, ela não tem sentido debaixo do sol. E a pergunta que ele faz aqui é justamente muito honesta. Por que vivendo assim, nos próprios termos desta aposta, funciona? De fato funciona viver dessa forma? Viver só uma vida presa debaixo do sol? E aí, a gente vai ter, nesse texto, com essas duas chaves em mãos, 3 respostas. E as mesmas 3 respostas que vão elas estão disponíveis para aquelas mesmas pessoas que eu falei na introdução, que estão lá no vagão do metrô lotado, no ônibus, ou em qualquer outro lugar que você for. Todas as pessoas estão com essas perguntas na sua cabeça, e a resposta a gente vai encontrar no próprio texto. Por quê? O que o sermão ele diz, o que essa mensagem diz é que debaixo do sol, de fato, tudo é corrida. Porém, das mãos de Deus, tudo é uma dádiva. Então, primeiro, o prazer, ele vai prometer muita coisa para nós. Isso é verdade, mas ele não nos entrega absolutamente nada. E a gente, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, a gente é muito tentado em achar que o prazer vai nos entregar alguma coisa. Assim como o pecado, né? O pecado promete muita coisa e não entrega nada para nós. Então, a primeira experiência aqui do autor do livro ela é muito óbvia, né? Por quê? Se a vida é tudo o que existe, então vamos aproveitar. Vamos viver de maneira deliberada. E aí o versículo 10 diz, né? Tudo quando desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria nenhuma. Quando a gente lê os versículos anteriores, do 1 ao 8, a gente não leu, mas ele descreve mais ou menos aqui um cenário que ele monta. Depois você pode ler com mais calma na sua casa. Então ele fala ali que ele montou casas, vinhas, jardins, ele tinha servos, gado, prata, ouro, cantores, um harém.
Ou seja, todos os prazeres que a vida podia proporcionar para Salomão, ele teve à sua disposição. Ele não está falando aqui de tirar uma semana de férias igual nós, né? Pobres mortais, não é assim? A gente trabalha, né, o ano todo e aí, poxa, agora eu vou tirar umas ferinhas, né? O pastor, né, quando fala, vai lá para Águas de Lindóia, né? Aproveitar lá os 10 dias, 15 dias de férias. Não, não, ele está falando aqui de nunca ter ouvido falar da palavra não a vida inteira. Já pensou? Pensei, irmãos. Pensou? Você nunca ter precisado pegar um metrô lotado? Tá certo que aqui no Brasil a gente tem uns herdeiros que vivem isso mesmo. Eu já trabalhei, inclusive, num lugar que eu conversava com os meninos jovens, né? Lá na Faria Lima, lá. E eles iam andando pro trabalho. Eu falei, caramba, meu, a pessoa vai andando pro trabalho. Saiu lá da Zona Leste, leva quase 3 horas pra chegar aqui. E o cara vem andando pro trabalho. E aí era curioso, porque às vezes eu contava a experiência, né, de pegar um ônibus, metrô. Eu falei, cara, eu nunca andei de metrô. Você acredita que tem gente que falava isso? Eu falei, rapaz. Até nas férias também tinha uns lá que falavam que quando iam pra praia eles iam de helicóptero. Eu falei, rapaz, a gente vive numa realidade paralela. Que realmente a gente não sabe o que é de verdade uma pessoa super rica. Às vezes a gente acha que sabe, né? Mas a pessoa que é rica de verdade é Salomão aqui, né? Então ele vivia isso. E qual que foi o resultado? No versículo 11, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Correr atrás do vento, isso é interessante a gente guardar essa imagem. Foi justamente o que eu pensei, né? Até nessa imagem que aqui tá meio claro, depois vocês podem ver com mais calma, que ela é perfeita, porque o vento, a gente sente o vento. Você sente o vento. Você sente a brisa do vento. Ele existe, ele passa no seu rosto, você sente o vento. Você sabe que ele existe. Todo mundo sabe que o vento existe, você sente, certo? Mas tenta pegar o vento agora. Tirando a Dilma, né? Não a Dilma do Isaac, né? A mãe do Isaac. Eu tô falando a Dilma, presidente, que queria estocar o vento, né? Mas, mas tenta pegar o vento. Depois, se você conseguir, você me fala. Não tem. É impossível. Se você fechar a sua mão e tentar guardar um punhadinho de vento no rosto, no seu bolso, ou guardar na sua bolsa, você não consegue. O vento ele escapa da sua mão, não dá. Porque o vento é, não porque o vento ele é mentira, ele existe de fato, mas porque ele não foi feito para ser segurado. E o prazer é assim, o prazer ele é real. A gente tem a possibilidade de sentir prazer, mas ele vai evaporar exatamente no instante em que você alcançar ele. Todo mundo aqui, em algum canto da nossa casa, isso daqui acho que todo mundo, né? Uns mais, outros menos. Tem aí uma caixa em cima do armário, embaixo do guarda-roupa, embaixo da cama, né? Todo mundo tem. Se você parar para pensar aí, você vai pensar, vai lembrar disso. Dentro dessa caixa ou desse pacote vai estar justamente alguma coisa que você quis tanto, que muitas vezes você parcelou em várias vezes, e aquilo que você ficou pensando por meses, né? Às vezes você mostrou para várias pessoas, compartilhou, nossa, eu consegui comprar tal coisa. Só que aí hoje, esse bem, que pode ser qualquer coisa, uma roupa, um eletrônico, um eletrodoméstico, ele está ali numa caixa. E muitas vezes o mais impressionante é que isso, essa coisa, ela não perdeu valor. É que você já nem lembra direito daquela coisa, daquela vontade enorme que você sentia. Muitas vezes o desejo que era gigante para adquirir aquilo, o desejo ele também se acabou. Quantas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente deseja tanto um bem, aí você adquire esse bem. Aí depois de dar um tempo, você perde o gosto. Eu, em uma das referências que eu estava pesquisando, tem aqui um texto de uma colunista de uma revista em Nova York chamada Cynthia Hamel, que lá em Nova York é o local das estrelas, né? Onde você imagina que tem as estrelas de Hollywood, né? Muitos famosos moram ali, né, em Nova York. E ela escreveu, né, no começo dos anos 90, fez uma coluna para uma revista, e ela falou sobre algumas pessoas que ela conheceu trabalhando ali atrás do balcão de uma loja de bilheteria de cinema. E
ela conta que depois que essas pessoas, elas ficaram, conta a vida delas depois que elas ficaram famosas, a maioria dessas pessoas. E ela contou que em todos os casos, eles ficaram eles ficariam, pelo menos o desejo, era a expectativa deles que eles ficariam muito mais felizes, né, do que era antes. Mas a realidade é que a maioria deles, 99% dessas pessoas que alcançaram a fama, elas se tornaram pessoas mais infelizes do que elas eram antes. Se tornaram pessoas mais raivosas e mais ansiosas. E ela ainda escreveu uma frase que eu achei bastante impactante, que aquela coisa gigantesca pela qual eles corriam, aquela fama que ia fazendo tudo ficar bem, que ia tornar a vida deles suportável, que ia enchê-los de felicidade, finalmente aconteceu. Mas eles continuavam sendo eles mesmos. Ou seja, eles conquistaram o mundo, mas continuaram sendo eles mesmos. E a gente vê ao longo da história, né, muitas pessoas famosas, os mais antigos, né, vão lembrar Mary Moron, né, Elvis Presley, Kurt Cobain e várias e várias e várias e várias outras pessoas, que depois que atingem uma determinada fama, um poder, viam que nada acontecia, porque eles continuavam sendo eles mesmos. E aqui a gente já tem uma aplicação no meio do texto, para não haver confusão na nossa cabeça, que o problema não é o prazer, não é isso que eu estou falando, não é isso que o autor do texto diz. Porque Deus criou o prazer, e a gente vai ler daqui a pouco, nos versículos que ficaram para depois, que comer, beber, tudo isso é uma dádiva da mão de Deus. O problema é o peso, muitas vezes, que a gente coloca em cima do prazer, em cima dessas coisas. Então, uma sobremesa, que é uma bênção, mas uma sobremesa, ela não é a razão de viver. Mas muitas vezes a gente torna a nossa vida, as coisas que a gente tem, o motivo de nós vivermos. A nossa casa, a nossa roupa, o nosso status, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes. A gente torna tudo isso a razão de nós vivermos. E quando a gente pede ao prazer que ele carregue o sentido da nossa existência, a gente quebra o prazer e acaba quebrando a nós mesmos. E no fim, você perde até a sobremesa, porque nem ela mais você consegue aproveitar com paz. Essa é a grande verdade. Você tem tudo, mas você não tem paz. Ou seja, você não tem nada. Ok, então esse é o primeiro ponto. A gente falou aqui sobre o prazer. Aí tem gente que vai falar: "Tá bom, mas eu não ligo para o prazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais da intelectualidade. Então, não tem problema do prazer". Mas o autor do texto também fala que a inteligência também, ela não tem poder para vencer a morte, nos versículos 12 ao 17. Então o pregador, então ele vira aqui a chave no versículo 12, ele diz: "Então me voltei para contemplar a sabedoria e os desvarios e a estultícia". Então, ou seja, se o prazer não deu conta, talvez a resposta seja entender. Talvez seja entender a causa de uma doença, entender a causa dos problemas, entender a causa dos problemas econômicos, a causa de qual sistema político é melhor. Então vamos entender, vamos tentar compreender a vida um pouco melhor. Se o prazer não dá conta, então a gente vai fazer o quê? Nós vamos estudar, vamos ser sábios, vamos compreender as coisas, ver como elas funcionam e viver de acordo com essa sabedoria que a gente adquirir. Mas o autor do texto aqui, ele nos diz, no versículo 13: "Vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz é mais proveitosa do que as trevas". Ele deixa claro, é melhor ser sábio, isso é uma verdade. Estudar é bom, conhecimento é bom, discernimento também é bom. Mas aí vem o versículo 14. O que ele diz lá no versículo 14? Leem. Ele vira a mesa. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, compreendi que o mesmo destino lhe hás de suceder a ambos. Ou seja, existe um ditado, um provérbio chinês, que eu acho bem interessante, que compara a vida ao jogo de xadrez. Né? Cada peça no jogo de xadrez tem uma função. O rei, a rainha, a torre, o cavalo e os peões. Né? Uns têm mais autonomia na hora de você fazer ali uma jogada estratégica do que outros. Mas no fim do jogo, você pega todas as peças e coloca na mesma caixa. Então não tem rei, não tem rainha, não tem torre, não tem peão. Vai todo mundo para a mesma caixa. Essa é a verdade. Ou seja, o mesmo destino, os dois morrem. E o versículo 16 fecha ainda, ó, tanto
do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Se a gente reparar aqui no texto, na argumentação do autor, né, ele diz, ó, se essa vida é tudo, então a morte apaga o placar. E se a morte apaga o placar, o que é mais do que a inteligência resolveu? Deu uma vida melhor por algumas décadas e depois, no final, igualou tudo, ficou tudo a mesma coisa. E aqui ele não está sendo pessimista, né? Ele está fazendo uma conta aritmética, clara. Então, ou seja, nos termos da aposta, debaixo do sol, a conta não fecha. É a mesma coisa. Aí eu quero fazer aqui um teste com vocês. Não precisa levantar a mão, não, tá? É só um teste aí em silêncio. Na sua cadeirinha você vai pensar. Pensa aí no seu local, diga o nome aí dos seus 4 avós. Nome por parte de pai e de mãe. Seu avô, sua avó, da sua mãe, e seu avô e sua avó do seu pai. Pensa aí o nome deles. Eu não vou nem pedir para você falar o nome completo. Pode pensar aí na sua cabeça só o primeiro nome. Então acho que a maioria de nós até consegue lembrar, né? Agora, eu quero que você diga o nome, na sua cabeça, dos seus 8 bisavós. Tenta lembrar aí dos seus 8 bisavós. Só do primeiro nome, tá? Não precisa falar do nome completo, não. Eu acho que esse desafio aqui é um pouco mais difícil, né? Poucos conseguem. Vamos aprofundar mais o desafio, então? Então vai lá. Agora tente aí os 16 tataravós que você teve. Difícil, né? Você não vai conseguir. Ou seja, todas essas pessoas que eu citei aqui, elas viveram, elas acordaram cedo, elas trabalharam duro, elas choraram, riram, se preocuparam com o preço da carne, tiveram planos. Alguns foram mais sábios, outros nem tanto. E não fazem nem 3 gerações, hein? Eu estou falando de 3 gerações. Não fazem nem 3 gerações e o nome deles sumiu da memória da própria família. Você é da família e você não lembra do nome deles. E é isso que o versículo 16 ele está dizendo. Ele está dizendo com a frieza de quem quer que a gente sinta. Ou seja, se lê o texto, você tem que sentir o que ele está falando. Então, meus irmãos, muita gente aqui carrega aí um sonho legítimo e bonito. Todos nós temos sonhos, temos planos. Ah, eu quero dar estudo para os meus filhos. Ah, eu acho que isso é bom, todos nós temos que querer isso para os nossos filhos. É uma coisa boa, é um dever do cristão cuidar dos seus, da sua família. Mas o que o texto está dizendo é que o estudo, sim, ele é uma boa ferramenta, mas ele é um péssimo fundamento. Por quê? Se o seu filho ele tiver o melhor diploma que as melhores universidades aqui de São Paulo pode oferecer, mas ele não tiver Deus, ele vai chegar exatamente no mesmo lugar desse capítulo aqui, só que com mais consciência da própria ruína. Então a sabedoria sem Deus, ela não resolve o problema da morte. Ela só te faz enxergar o problema mais cedo com mais nitidez. Só isso. Simplesmente só isso. Ok. Já falamos então da questão do prazer, falamos da questão da sabedoria, e aí, por fim, o último tema que o autor do texto ele nos traz aqui é falando do trabalho. O trabalho não fica de pé. Que aí é a terceira resposta daquela pergunta que a gente fez lá no começo, para o pessoal do metrô, lembra? Do ônibus? Então, são 3 perguntas. Aqui a gente vai para uma das respostas. E essa resposta que a gente vai trazer. Se o prazer passa e a inteligência não vence a morte, então talvez a gente construa. Então, ou seja, vamos trabalhar muito. Vamos levantar a casa, vamos construir um patrimônio, vamos deixar um nome. Só que aí no versículo 18 diz assim, ó, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu resultado eu havia de deixar a um homem que me sucedesse. E no versículo 19, ele é quase cruel aqui, que ele diz assim, ó, quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o meu trabalho. Ou seja, você trabalha ali 35 anos, eu nem sei quantos anos eu ia ter que trabalhar para aposentar, acho que é 40, cada dia que passa aumenta mais. Acho que eu nem vou conseguir me aposentar mais. Então você trabalha muitos anos, faz hora extra, trabalha dia de sábado, às vezes até dia de domingo, e aí o que acontece? Você entrega o resultado de tudo aquilo que você construiu nas mãos de alguém
que muitas vezes não tem o menor controle, e você não vai ter o menor controle do que essa pessoa vai fazer com tudo que você construiu. Né? Então, trazer uma outra ilustração aqui, que é muito comum, né? A gente vê. Então, recentemente, até minha mãe estava comentando disso de um senhor. Eu até na hora que eu estava escrevendo o sermão, lembrei muito dele, do nome dele, Donizete. E eu me lembro que quando eu era bem novo, era novinho, eu ia pro trabalho, eu sempre encontrava com ele lá, 5 horas da manhã para pegar o Parque Dom Pedro, lá no Conquista, que antigamente nem tinha tantas opções. Você tinha que pegar o Parque Dom Pedro lá no Conquista. Então você imagina, lá do Conquista até o Parque Dom Pedro. Ô viagem longa, irmãos. Ô sofrimento. Ali você dormia, acordava 4 vezes. E não chegava. Misericórdia. E eu me lembro que quase todos os dias, quando eu ia pegar um ônibus, eu encontrava com ele, do Donizete, em pé. E ele era altão. E eu achava engraçado que ele conseguia dormir em pé, assim, irmãos, segurando. Não largava a mão. E ele dormia mesmo. Chegava assim, ó. E aí eu lembrei dele para poder criar essa ilustração. Então um homem, né, assim como o Donizete, né, levanta uma casa aos domingos, né, durante vários anos, bate a laje, ele mesmo muitas vezes assenta o piso, constrói ali um cômodo por ano, né, conforme o seu dinheiro possibilita que ele faz. Né? Muitas vezes aquilo ali não é uma construção. Muitas pessoas, quando se envolvem nessa construção, não é uma simples construção. Aquilo muitas vezes é a vida da pessoa, de forma de cada tijolo. Cada tijolo ali, ó, é a vida que ele vai colocando. E aí ele morre. Que foi o que aconteceu com ele, com muitos outros, e que vai acontecer com cada um de nós aqui, viu? 2 anos depois, não é o caso, né? Mas acontece com muitos. 2 anos depois, a casa ela tá vendida, o dinheiro dividido entre os filhos, e muitas vezes os filhos nem se falam mais um com o outro. E aí, se eu perguntar para você quem já viu isso acontecer na sua família ou um vizinho, né, você vai ver justamente o que está falando aqui o versículo 19, o diagnóstico. Mas o golpe mais forte desse ponto aqui está justamente no versículo 23. Então vamos prestar atenção nele aqui, o quê? Porque é o retrato de muita gente. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Então, até de noite não descansa o seu coração. Não tem gente que é assim, que nem de noite consegue descansar, pensando na vida, pensando no que vai construir, no que quer fazer, no que quer deixar. E aí, muitas vezes a gente deita, o corpo deita, a luz apaga, mas o coração ali, ó, a mente continua trabalhando, fazendo as contas, repassando o que foi conversado, os planos, ensaiando o que você vai fazer de manhã, no outro dia, calculando quantas contas você tem para pagar, não é verdade? Irmãos, muitas vezes essa insônia, ela não é só um problema de estresse que a gente tem, ela muitas vezes é um sintoma espiritual que nós estamos tendo. É o que acontece com o coração que está tentando sustentar sozinho o peso da própria vida. Agostinho de Hipona, ele escreveu aqui uma frase que parece um comentário direto a esse versículo. Ele diz assim, ó: "Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti." Inquieto, sem repouso, muitas vezes até de noite. Então talvez, né, eu, ou cada um de nós aqui, ou algum de nós aqui, nessa manhã, a gente pode muitas vezes estar até com o nosso corpo aqui na igreja, mas a nossa mente está longe, o nosso coração está fora, está nas contas, está em outras coisas. E talvez você venha até se justificando há anos aí com uma frase: "Ah, é só uma fase, isso passa." Mas vamos se atentar ao texto. O texto diz, ó: "Se o sentido do seu trabalho está debaixo do sol, não é uma fase. Isso é a estrutura da sua vida, é a forma como você conduz ela, é a forma como você vive." E vai ser assim até o final, até o fim da sua vida, porque não existe quantidade de esforço capaz de dar peso eterno a uma coisa que é temporária por natureza, meu irmão. Os irmãos estão entendendo? É profundo, né? Mas calma, respira aí. Nossa, presbítero, quanta coisa. Calma, calma, não vai embora ainda. A gente ainda tem uma resposta. Vamos ler agora lá os versículos 24 e 26.
Eclesiastes 2, vamos ler o 24 ao 26 agora. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado destes, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então agora o autor do texto ele traz a resposta para mim, né? É a virada que o texto traz. Aqui aconteceu uma coisa que é fácil de muitas vezes de a gente não perceber. Por quê? Nos capítulos 1 e 2 inteiros, a palavra Deus praticamente desaparece. Se você depois ler na sua casa e você lê, né, o capítulo 1 e o capítulo 2 completo, você vai observar que a palavra de Deus, ela praticamente não aparece. Ela aparece uma vez lá no capítulo 1, no versículo 13, e depois não aparece mais. 2 páginas de vida, de trabalho, de prazer, de projeto, de conquista, e Deus ele não é nem mencionado. E aí o interessante, justamente, é que isso daqui, o autor, ele não foi um descuido dele. Isso que ele fez foi de caso pensado. Por quê? O autor é Salomão, é um homem experiente. E é exatamente isso que significa viver debaixo do sol. Você fazer tudo e não considerar Deus. Então chega aí o versículo 24, que foi o que a gente acabou de ler. E aí Deus volta, né, para a equação. E aí a gente repara nesses versículos comer e beber, o prazer que era, como eu falei aqui no começo, o primeiro do experimento que ele faz, a sabedoria e o conhecimento, que é a inteligência, que era o segundo, que a gente tratou de prazer, sabedoria, conhecimento, e, por último aqui, o bem do seu trabalho, que é o trabalho, que é justamente o terceiro ponto que a gente acabou de ler agora. Então, você observe que exatamente as mesmas 3 coisas que a gente foi discorrendo ao longo do texto. As 3 que eram vaidade e correr atrás do vento nos versículos anteriores. Mas o que mudou então nesses versículos que a gente acabou de ler agora? Qual que foi a mudança? É justamente de onde ela vem. 2 vezes o texto diz aqui, ó, da mão de Deus. E justamente essa daqui, esses últimos versículos, é a chave do capítulo inteiro, irmãos. Por quê? O pregador aqui, ele não está dizendo largue o trabalho, largue a comida, largue o estudo e vá viver de oração. É isso que ele está falando aqui? Não é isso que ele está falando. E o que ele está dizendo é justamente que uma coisa muito mais profunda. Ou seja, as mesmas coisas que esmagam a maioria de nós quando elas são conquistadas, sustentam a gente quando você recebe de presente, que é quando Deus te dá isso. Ou seja, eu achei interessante aqui uma analogia que um comentarista bíblico fez, que ele diz assim, que o peixe ele não pesa nada dentro da água. E é verdade, quem já teve a oportunidade de nadar, né? E você já pegou um peixe dentro da água? Ele pesa alguma coisa? Não pesa, né? Porque está dentro da água. Mas o problema, né, não é o peixe. O problema é que muitas vezes a gente tenta carregar o peixe fora do rio. Não sei quem é pescador aqui, né? Eu tentei virar pescador uma vez, mas não deu muito certo. Você pega um salmão, né? Salmão, que é um peixe grande, né? Vai tentar carregar um salmão para você ver, você não consegue. Mas dentro da água ele leve. E tem ainda um detalhe aqui no versículo 26 que muda tudo, né? Se a gente ler de novo, ó, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele não diz ao homem que obedece, ele diz ao homem que lhe agrada, que lhe dá prazer. E aqui justamente é a diferença muito grande, meu irmão. Por quê? É possível obedecer a Deus sem gostar de Deus, para você poder conseguir o que quiser. E muita gente vive assim. Obedece a Deus, mas não gosta de Deus. Não ama a Deus. Muita gente faz isso, vai na igreja, dá dízimo, cumpre as regras, mas o que ela busca não é Deus. O que ela busca é justamente arrancar de Deus saúde, emprego, casamento e não ter uma vida de susto, viver uma vida tranquila. E aí justamente vem, né? A pessoa, quando ela não recebe tudo isso, ela vive em função disso. E quando ela não recebe tudo isso, ela larga e fala: ah, isso não é para mim, né? Tentei ser crente e não funcionou. E aí você vê aqui que a pessoa ela nunca saiu debaixo do sol. Ela só passou a usar Deus como ferramenta para conseguir as coisas debaixo do sol. E é por isso que a vida dela é tão instável quanto a de qualquer outra pessoa. Ela também vai ter noites sem que o coração descansa.
Porque agradar a Deus, meus irmãos, é diferente. É quando a alegria dele vira a nossa alegria. Você se sente contente, independente do que você tem ou deixa de ter. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que um coração cansado, ansioso e ocupado consigo mesmo passa a ter prazer em Deus? Como é que um coração cansado, ansioso, ocupado consigo mesmo passa a ter prazer em Deus? E isso não consegue, a pessoa não vai conseguir isso por uma decisão própria. Não adianta sair prometendo, amanhã de manhã eu vou amar mais a Deus. Então, se fosse tão fácil assim, não precisa nem continuar o sermão, não é verdade? Se você tomar essa decisão, mas isso não é possível, porque você está tentando carregar o mundo novamente nas suas costas. E aí que o texto termina no versículo 26, que é a última frase, que ele aponta uma direção. Então vamos ver aqui no versículo 26, diz assim, ó: "Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, a correr atrás do vento." Ou seja, Deus ele está aqui todo o tempo dando. O que que Deus dá para nós? Ele dá prazer, ele dá sabedoria e ele dá satisfação no trabalho. Ele dá satisfação para você na condição atual que você está, meu irmão e minha irmã. Poxa, presbítero, mas eu tô cheio de doença, cheio de problema, tu- tudo vai ruim. Mas você sabia que Deus ele tem poder de te dar prazer até mesmo nessa situação que você está, com o que você tem? Então ele tem essa capacidade, ele dá satisfação no trabalho. Então ele dá mais alguma coisa, que é a última da lista aqui, ó. Deus dá a futilidade, ou seja, Deus dá o vazio. Até isso Deus ele nos proporciona. Como é que o vazio pode ser uma dádiva? O apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 20, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Então, ou seja, Deus sujeitou este mundo à vaidade na esperança. Ou seja, o vazio muitas vezes que você sente não é um defeito da sua construção, é justamente um alarme, porque Deus deixou esse mundo incapaz de se satisfazer justamente para que você não se acomodasse como ele. O mundo ele nunca vai estar satisfeito, irmãos. Sempre vai querer mais, sempre vai querer mais poder, sempre vai querer mais coisas. E para onde essa seta, esse alarme ele está apontando? Justamente aqui, ó, para um lugar bem específico. Ele nos aponta para Cristo, nos aponta para o Calvário, que numa sexta-feira, por meio ali do meio-dia, em plena luz do dia, como diz lá em Mateus 27:45, diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. O Lucas diz em 23:45, explica, escureceu-se o sol, ou seja, o sol se apagou. Então, não tire isso da sua mente, meus irmãos. O livro inteiro de Eclesiastes aqui, ele gira em torno de uma expressão. Qual que era a expressão? Debaixo do sol. Então, ou seja, a vida sem Deus é a vida em que a gente corre atrás do vento, não consegue pegar. Mas na cruz, o sol se apaga sobre o Filho de Deus e ele é levado para um lugar muito mais fundo, debaixo do sol que já existiu. O que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 27:45? E ali ele grita, né, a frase que resuma tudo aqui o que Salomão disse para tentar descrever o que Jesus disse lá na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Então a gente precisa entender o que está acontecendo ali quando acontece isso na cruz. Não é que a Trindade ela tenha se rompido, o Filho não deixou de ser Filho amado, mas naquela hora, na nossa carne, no nosso lugar, Jesus bebeu até o fim da taça do desamparo. Ele orou e não veio a resposta. Olhou para o céu e o céu estava fechado. Ele experimentou no corpo e na alma a vida sem Deus. Foi isso, aquela expressão que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E por que que ele faria isso? Porque a vida sem Deus era nossa. Era nós que vivíamos uma vida sem Deus. Nós é que dissemos: eu cuido do meu sentido, eu construo minha casa, eu faço o meu nome. E quem escolhe viver longe de Deus está escolhendo, no fim, ficar sem Deus. E isso é que nós merecíamos. Você que está vivendo a sua vida aí, pensando só em construção, só em adquirir bens, querendo muitas vezes vivendo uma vida sem Deus. O que a gente merece, se a gente só quer isso, então a gente deve viver afastado de Deus. Mas Jesus tomou o nosso lugar debaixo daquele sol apagado
para que nós fôssemos levados de volta para a mão do Pai. Isso que aí deixa uma pergunta em aberto, que é justamente, o que é justamente ter prazer em Deus? Como que eu tenho prazer em Deus? Não é apertando os dentes, né, e tentando mais. É justamente olhando para a cruz, é entender que o Filho de Deus colocou a felicidade dele dentro da minha felicidade, a ponto de aceitar a minha miséria para que eu tivesse alegria nele. Veja que essa verdade ela continua. É assim que nasce o prazer em Deus, não como esforço, mas como resposta. E tem mais. Aquele homem não ficou embaixo do sol apagado. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, ele escreve essa frase, que a Bíblia dá uma resposta lá em Eclesiastes 2. Lá em Eclesiastes 2:11 diz assim, ó, nenhum proveito havia debaixo do sol. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:58, ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Debaixo do sol, meus irmãos, o nosso trabalho, ele não é vão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é que o trabalho tenha mudado, é justamente o lugar que a gente coloca ele. Então, tudo que a gente faz, se você tem uma roupa simples, isso te dá prazer. A comida que você come de maneira simples, ou tudo que Deus te dá, ou até a riqueza mesmo. Às vezes Deus tem te prosperado muito. Mas isso você não tem colocado seu coração nisso, você tem sentido alegria e prazer a cada dia mais. Mas por quê? Porque primeiro Deus te dá prazer e você não coloca o seu prazer nas coisas. Terminando, já estou terminando já. Não durma, acorde, continue acordado. Então amanhã de manhã, né? Amanhã quando você acordar, assim como você fez hoje, receba o dia de Deus. Faça a primeira coisa. Ah, mas eu não sei se no outro dia eu vou estar vivo. Não importa. Receba o dia. Receba aquele dia. Basta cada dia o seu próprio mal, não é isso que Jesus nos ensinou? Receba o dia. Isso é para você, né, que vai acordar antes do sol nascer. Não vou pedir para que você trabalhe mais ou nem que trabalhe menos, né? Não vou pedir para você uma coisa concreta antes de você muitas vezes pegar o celular, sair pela porta, né? Diga a frase: Senhor, esse dia vem da tua mão, é um privilégio você estar aqui. Então pare, né? Pense. Eu sei que parece pouco, irmãos, mas não é. Eu sei que muitas vezes pensar dessa forma não vai mudar a gente de trabalho, a gente não vai ser promovido, não vai te tornar mais rico, não vai fazer você sair da casa, muitas vezes simples, que você está para uma casa melhor. Muitas vezes você sai de casa, né, recebendo o dia, que em vez de sair para conquistá-lo, é diferente, né? Tem gente que fala, né, vou matar um leão, não é isso? Mata um leão a cada dia. Há uma diferença enorme aqui de você carregar o dia nas costas e recebê-lo das mãos de alguém que te ama. Uma vez eu vi, eu não, vi numa rede social uma menina que, não sei, acho que todo mundo já deve ter visto já, né? Acho que ela vendia, não sei se é bolo no pote, eu me lembro, alguma coisa. E ela não tinha vendido nada, né? Ela falou, não vendi nada, mas sei lá. Aí ela saiu para doar, parece, né? Aí eu não sei se depois ela recebeu um valor, mas eu não sei. Eu sei que, você entende que tudo depende da maneira como que você lida com os problemas da sua vida. Quando você coloca Deus na equação, então, aceite o descanso que Deus manda para você tirar, meu irmão, minha irmã. Aceite o descanso, descanse. Por que você não está descansando? Deus, o Senhor Jesus, quando Ele nos deu aqui o domingo, Ele não é só uma regra, é justamente uma confissão prática. Então, toda vez que você para, você está dizendo com o corpo, né? Não é o meu esforço que sustenta a minha casa, não é o meu esforço, é Deus que está me sustentando. Então, quem não consegue parar nunca, no fundo, ainda acha que é Ele mesmo que sustenta tudo que Ele tem. Então, debaixo do sol, o valor de uma pessoa muitas vezes é só o que ela produz. Enquanto ela produz, ela é alguém. Quando ela para de produzir, ela some, ela desaparece. Foi isso que o versículo 16 disse, né? Passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Mas nós, né, somos uma igreja, nós não somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Somos a igreja que não vive de qualquer jeito debaixo do sol, né? Nós somos o corpo de Cristo, aquele que morreu por nós, porque para nós que não tinha nada a oferecer a ele. Então aqui, irmãos, na prática, então vamos parar para pensar, né? Muitas vezes até naquela pessoa, né, que há um tempo não vem na igreja, algumas pessoas que têm se sentido tristes
devido à situação de saúde, ou várias outras situações, que a gente como corpo de Cristo, a gente ligue para essa pessoa, dê um abraço e fala: "Ó, você não precisa carregar esse fardo sozinho, né, Cristo já carregou esse fardo por você". Porque numa igreja onde Cristo é o centro, quem parou de produzir não viram mais pessoas, não é assim? Que às vezes a pessoa sai da igreja porque: "Ah, não estou fazendo mais nada". Não, você não se torna uma ex-pessoa porque você parou de trabalhar, não, né, você continua sendo o corpo de Cristo. E se você está vazio, né, se você está vazio, isso muitas vezes pode ser até um presente de Deus. Conclusão, então amanhã, meu irmão e minha irmã, qual que é o desafio que eu faço para você? Então quando você for pegar, não sei se todos, né, for pegar aquele ônibus, aquele metrô lotado lá de Itaquera ou qualquer outro lugar, que vai estar a gente vivendo a sua vidinha normal, gente levando marmita, escutando música, olhando para o nada, para o vazio. A pergunta, ela vai continuar lá. A mesma pergunta que a gente fez no começo do texto, ela vai permanecer lá. E muitas vezes sem resposta. Eu estou tentando melhorar a vida, mas até quando? E aí a gente, né, o pregador testou tudo que havia para testar e voltou aqui com o relatório completo. Debaixo do sol é vento. Você sente, mas não segura. E aí o relatório, ele termina aqui com a mão estendida. Comer, trabalhar, entender, viver, tudo isso vem da mão de Deus. E aquela mão pode se abrir para nós, porque outra mão foi pregada no madeiro. Numa tarde em que o sol se apagou, para que o desamparo fosse dele e a dádiva fosse nossa. Então, mais uma vez, amanhã de manhã, quando você estiver naquele ônibus lotado, assim como o apóstolo Paulo, pense que nada do que você faz, meu irmão e minha irmã, nada do que você faz é em vão, porque isso vem do Senhor. Que Deus nos ajude a descansar nele. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua
tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me